Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. A pergunta não é como fazer os bons governarem. A pergunta é como impedir que os poderosos causem o máximo de dano que puderem a nós. É com essa indagação do famoso filósofo Karl Popper que o episódio 9 do Filosofia de Boteco irá se debruçar sobre o paradoxo da tolerância, que cá entre nós pode até ser um pouco intolerante. Bom, tal argumento, tal proposta filosófica foi exposta por Karl Popper, famoso pensador do século XX, que na sua obra Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de 1945, propõe o paradoxo da tolerância, que se dá da seguinte maneira. O paradoxo se estrutura no seguinte argumento: a tolerância ilimitada vai engendrar no desapreciamento da mesma, vai fazer com que a tolerância sucumba. Então, em nome da tolerância, é-nos reservado a intolerância para com os intolerantes. Devemos ter essa prerrogativa de sermos intolerantes contra os intolerantes, para preservar a tolerância. Bom, o próprio argumento ele é bastante controverso, não à toa tem esse nome de paradoxo, né? Ele se propõe a defender a tolerância, arrogando-se à intolerância. Mas de que forma e por que Karl Popper expõe esse argumento? Bom, o argumento dele é que devemos ser intolerantes para com os intolerantes, pois então impediríamos da intolerância triunfar, né? Em nome da tolerância, devemos ser intolerantes. Essa é a estrutura do argumento do Popper, que você pode encontrar facilmente na internet. Se você colocar paradoxo da tolerância, tem bastante imagens, tem bastante artigos, tem bastante vídeo, tem bastante conteúdo disso, até porque muitas pessoas que querem ser intolerantes se utilizam dessa premissa, desse paradoxo, desse argumento para ser intolerante, alegando que estão fazendo isso em nome da tolerância, né? O que é um paradoxo e uma contradição, melhor dizendo. É uma contradição. E uma contradição é um absurdo, é um argumento falho, um argumento que não merece prosperar. Você não deve sustentar a sua premissa, as suas ações por paradoxos e contradições. Como diz a famosa pensadora Ayn Rand, chegar a uma contradição é confessar um erro no pensamento. Manter-se numa contradição é abdicar da mente e abandonar o reino da realidade. Então, você se manter numa contradição, você se sustentar numa contradição é o abandono da racionalidade. Até porque fazer o mal em nome do bem, escravizar alguém em nome da liberdade, violar a propriedade de alguém em nome da propriedade, isso é um non-sector, é algo que não se segue da lógica, é algo que não tem sentido. Então, o paradoxo, por mais refinado e famoso que seja, ele não se sustenta. Por quê? Porque essa tal tolerância, melhor dizendo, essa intolerância contra os intolerantes, ela carece de alguns pontos que talvez o famoso autor não se deu conta. Porque desse argumento do paradoxo, se eu for um desarmamentista, eu posso me valer do meu ódio pelos pró-armas e alegar que eles são intolerantes e por isso eu não os tolero. Se eu for um progressista, eu posso utilizar desse argumento, né, odiando conservadores, reacionários, alegando que eles são intolerantes, então eu também posso ser intolerante. Então, esse paradoxo ele serve bastante de um capuz para os intolerantes
poderem destilar sua intolerância. Ele, ao invés de propagar e defender a tolerância, como ele se propõe, né, ele ajuda o outro lado. O tiro sai pela culatra. Você querer defender a liberdade utilizando-se da escravidão, o tiro sai pela culatra. Então, tal argumento, ele não se sustenta. Ele, novamente, é uma contradição. Ele é uma contradição e, por isso, deve ser bastante rejeitado e substituído por algo que funcione, algo que tenha uma base mais sólida, uma base mais robusta e não essa base meio frágil, essa base oca do paradoxo da tolerância de Popper. Mas qual que poderia ser uma base sólida, uma base que fosse erigida, uma forma de interação entre as diversidades que há entre os indivíduos? Afinal, o paradoxo da tolerância, ele tenta solucionar essa problemática social, né? A tolerância é justamente isso, é você conviver com o diverso, com o diferente, com o antagônico, né? Então, se ele, para tentar resolver essa problemática, ele cai numa contradição, ensejando em até um aumento do conflito, dos problemas, então ele deve ser descartado. Mas qual poderia ser uma resposta para essa aporia, para esse problema social? Porque, aliás, esses intolerantes do bem, esses bastiões da verdade, da sabedoria, da razão, aqueles que odeiam o mal no mundo, o mal que supostamente só eles sabem, só eles combatem, né? Esses amantes da diversidade, eles muito mais parecem amantes da igualdade, da autoridade, né? Estão sempre do lado de instituições que adoram coagir e nos comandar, né? Eles, alegando serem a favor da diversidade, na verdade eles são muito mais contrários à diversidade, eles são muito mais segregadores, são muito mais coercitivos. Eles querem te obrigar a participar e aceitar a moralidade deles. Eles não toleram com o argumento de que é em defesa da tolerância, é pro seu bem que eles te fazem mal. Esse é o argumento deles. E isso é pitoresco, isso é patético. É patético usar esse bem comum, essa suposta suprassumo estatal ou moralístico, carregado de estatística, de gráficos, de exposições econométricas e por assim mais, é uma intolerância descarada. Não tem nada pior do que esse pessoal que se arrega como senhores do bem e do mal e que sabem o que é melhor para o outro. Então, me afastando desse politicamente correto, desses guardiões da justiça social, né? Eu me apego, né? Eu me filio, por assim dizer, a uma moral que preza pela diversidade, né? A diversidade original, a diversidade que é definida no dicionário como seres dessemelhantes, não idênticos, né? E essa diversidade que existe no meio social, propagando genes, propagando diversificação, propagando informação que ajuda a manutenção de tal tecido social, mas eu também não me apego a um relativismo, não me apego à falta de valores, de tudo pode, até porque existem práticas que de fato devem sim ser intoleradas de qualquer forma, não importa a cultura, não importa o ordenamento jurídico, não importa a civilização, há práticas que não dá para você aceitar. Um estuprador, um assassino de bebês, um espancador de esposas, qualquer um dessas práticas é abominável, é abjeta, né? Você deve, em qualquer perspectiva, combater
com bastante veemência, com bastante afinco, porque já dizia Martin Luther King, a injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, novamente, qual seria uma proposta que valorizasse tanto a diversidade, né? A diversidade de não ser uma desculpa esfarrapada, uma desculpa fantasiosa de sou intolerante pela tolerância, de querer impor as minhas vontades, os meus desejos, a minha inclinação, tal como o politicamente correto faz, mas que também tenha um mínimo de lastro de impedir práticas abomináveis, práticas que não podem ser toleradas por nada com base na razão. Qual que seria uma proposta que unisse tanto o mínimo ético legal com uma diversidade cultural, a diversidade de cada indivíduo, de cada povo, de cada cultura? Qual que seria uma proposta nesse sentido? Bom, e uma proposta nesse sentido, ela deveria ser um mínimo básico, né? Levando em consideração que ela vai preservar a diversidade, preservar a singularidade do indivíduo e dos grupos, bem como ia ter um núcleo central de fácil compreensão, de fácil entendimento, de fácil acesso para todos sobre o que é universalmente, por assim dizer, abjeto, né? Aquelas práticas que nunca são aceitas. E essa proposta, né, que eu estou já induzindo desde o início do episódio como uma resposta ao paradoxo da tolerância, é uma ética libertária, onde a soberania do indivíduo pela autopropriedade, né, pela propriedade privada, né, do seu corpo, do seu trabalho que apropria-se de bens e com isso delimita e evita conflitos, é a pedra angular. Pela propriedade privada, pela soberania do indivíduo, você consegue romper com esse problema, com esse paradigma que o paradoxo da tolerância não responde. Por quê? Porque numa perspectiva libertária, numa perspectiva onde a propriedade privada é a norma que rege as relações, você pode muito bem ter comunidades desarmamentistas e comunidades armamentistas que convivam separadas, mas que não entrem em conflito, porque em cada comunidade vai ter aquele mínimo ético já mencionado de se opor a estupro, se opor a homicídio, se opor ao furto, mas que acordaram entre si voluntariamente, né, soberanos de si mesmo, soberanos da sua própria individualidade, que ali não seria permitido o uso de armamento de fogo. Em contrapartida, na outra comunidade, teria a possibilidade do uso da arma de fogo. Então, essa existência pacífica que preserva a singularidade dos indivíduos é, de fato, a tolerância. Isso é tolerar. Usar o bem comum, usar a máscara de bastião da soberania da razão, isso é intolerância. Então você percebe que o paradoxo da tolerância, ele muito mais causa o problema da intolerância e do conflito do que ele resolve. Muito mais lógica, sóbria e humilde é a ética da liberdade, a ética da propriedade privada, uma ética libertária em que se a individualidade, assim como a moral e o bem da humanidade no que se tange a práticas abomináveis sempre, vai ser bastante preservada de forma que preserve-se a tolerância, preserve-se a liberdade, preserve-se a diversidade, como preserve-se o indivíduo. Por isso que, nas palavras do próprio autor patrono do libertarianismo, Murray Rothbard, ele diz o seguinte: eu defino uma sociedade libertária como o lugar onde não existe possibilidade legal de agressão coercitiva contra o indivíduo ou a sua propriedade.
E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você. Se você gostou, curta, compartilhe nas redes e até a próxima.